Olá, pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Olha só, hoje vamos falar sobre esse livro aqui, ó, Alfred Kinsey. As consequências, os crimes e consequências. O que acontece? Esse querido aqui, ele revolucionou a sexualidade humana. Só que ele era um cara altamente perturbador. Eu li esse livro em 2 dias, eu marquei as partes menos perturbadoras, porque esse livro é perturbador. E como que aconteceu? A doutora Judith Heisman, ela começou a querer saber quem que era esta pessoa que era considerada medíocre, inclusive, Alfred Kinsey, quando a filha dela de 10 anos foi abusada. E ela foi procurar apoio e ajuda, e as pessoas, imagina, tem uma pesquisa aí falando que criança curte isso, que não tem nenhum problema. Ela falou, oi moça, como assim? E ela foi atrás para saber quem que era o dono dessa pesquisa e descobriu que esta pessoa abusava de crianças. Inclusive, eu destaquei alguns trechos para o vídeo não ficar longo. Eu vou mostrar, não vou mostrar todos, porque tem coisas aqui muito perturbadoras. Inclusive, se você for sensível, esse livro não é para ti, mas vamos lá. O entrevistador perguntou, você acha certo que o Instituto Kinsey continue a protegê-lo depois que os crimes dele vieram à tona? O que é mais importante, a confidencialidade ou aquelas crianças? Jones respondeu, ao meu ver, aquelas crianças. E continuou. Eu não acho que a direita cristã esteja errada nesse ponto. Acho que eles têm o direito de ficar ultrajados. A ideologia política não tem mesmo muito que ver com a reação das pessoas ao abuso infantil. O Instituto se defendia dizendo que as crianças não se queixavam dos abusos. Sob ameaça, né, meu bem? Quem que não vai reclamar? Quem que vai reclamar? Jones perguntou, como eles sabem que não se queixavam? A pessoa que passou essa informação é a mesma que havia abusado delas. A mim parece que eles têm tanta credibilidade quanto o estuprador dizendo que a vítima gostou de ser estuprada. Esse senhor é um biógrafo recente de Kinsey e revela que o diretor do Instituto, John Bankford, deixou de ler e copiar, começou a ler e copiar em segredo os relatórios da equipe de pedofilia do Kinsey. Outro trecho que eu quero destacar aqui, gente, vocês são sensíveis para o vídeo, porque para mim foi bem complicado ler esse livro, imagina para quem é sensível ouvir, tá? Outro fator aqui que eu quero destacar é esse aqui, ó. Para o seu banco de dados, Kinsey classificou mais de 1.400 criminosos e delinquentes sexuais como normais. Agora a gente entende porque a esquerda fica... Eles são dodóizinhos, a gente precisa cuidar deles. Aí a vítima, que vítima? Vítima? Não. Por isso que tem movimentos aí a favor de uma tal sexualidade infantil ou promiscuidade que alimenta pedófilos, essas crianças que os pais acham lindo dançando nas redes sociais. Continua, meus amigos, estão catalogando os seus filhos e produzindo um conteúdo um tanto quanto perturbador com eles, tá? Normais com a justificativa de que esses patifes eram essencialmente iguais aos homens normais. Ao fazê-lo, reforçou a crença de que o aumento na taxa de crimes sexuais era uma informação espúria. A esquerda adora manipular dados, né? O produto de uma polícia sexualmente perturbada ou de repressivos grupos reformistas. Bacaninha, né? Te lembra o discurso de alguém? Pois é, me lembra muito também o discurso de umas pessoas aí que dizem que a criança tem o direito de escolher, inclusive de abortar, né? Segundo eles. Sabe por que eles querem que criança aborte? Eu vou contar para vocês. Isso é explicado no livro Aborto dos Estudos Nacionais, escrito pelo Christian de Rosa, para cobrir crimes sexuais. Para passar pano para criminosos sexuais. A criança aborta e acabou. Inclusive, assim como Sulamita Firestone, uma feminista aí, que essas feministas adoram, ela foi parar no manicômio no fim da vida, ela defendia o incesto. Eles também defendem o incesto positivo. Não tô zoando, não. Imagens sexualizadas de crianças. Aqui, ó.
incesto positivo. Ah, aqui, ó, incesto positivo. Vocês estão vendo? Pois é, eles defendiam isso. Segundo o Newsweek, a ex-diretora do Instituto Kinsey, a Juni, certa vez declarou que havia achado a coleção de pornografia infantil do Instituto tão repugnante que não conseguia nem olhar para ela. Ainda assim, Pomeroy e Jared garantiram ao público que o sexo entre adultos e crianças, inclusive o incesto, não é só inofensivo, como em alguns casos, benéfico. Sabe aquela história da esquerda de que todo amor é livre? Que amor não é pecado? Pois é, vocês acham que é só falando de amor? Vocês acham que não tem uma maldade por trás? Amor não tem idade. Tem, acima dos 18, tá, gente? E se a pessoa puder consentir, tá? O Dr. Pomeroy pertence ao Conselho Consultivo da Penthouse Forum Variations, um periódico que se refere ao incesto como sexo doméstico. Sulamita Firestone aqui comemorou, eles são da mesma época, inclusive, tá? Junto a artigos e imagens que exibiam e recomendavam essa bestialidade, o sadismo, a homo e a bissexualidade, a Penthouse Forum Variation publicou o artigo de Pomeroy, A New Look at Incest. Ela apareceu ao lado de uma carta supostamente enviada por uma filha incestuosa e feliz que escrevera: minhas lembranças mais antigas são as de uma manhã normal, em que aos 5 ou 6 anos eu fui para a cama com o papai, quando a minha mãe saiu para trabalhar. Esta criança foi abusada, totalmente confusa e destruída, mas eles acharam que ela estava feliz. Vocês sabem o que acontece dentro da cabecinha de uma criança? Ela fica completamente perturbada, porque acontece uma dicotomia dentro dela. A pessoa que eu amo está me machucando. Eu mereço ser machucada ou ela está fazendo isso porque isso é amor? Por isso que não é raro tu ver crianças que foram abusadas, hipersexualizadas, porque elas aprenderam a conseguir amor e carinho através do sexo. Outro trecho desse livro, Kinsey efetuou a reforma sexual à população americana como um todo, através da quantificação zoológica da acumulação copiosa de estatísticas, tabelas, gráficos, mensurações e porcentagens. O pesquisador sênior John Gannon, falando de si a seus colegas, observou que quando ele era adolescente, um homossexual da região, nos cumulou de cerveja e evidências do relatório de Kinsey, mostrando que, embora a homossexualidade pudesse ser pecado e crime, era estatisticamente comum, filogeneticamente normal e podia, na realidade, ser prazerosa e benéfica. Essa foi a primeira vez que vi a ciência sexual sendo usada para objetivos práticos. Kinsey quis justificar padrões reprovados de conduta sexual apelando às origens biológicas, colocar uma porcentagem na frente do tópico o torna expressivo. Ele, adolescente, foi alcoolizado, abusado, mas ele falou que isso foi benéfico. Isso é perversão. Um cara pervertido e pedófilo. Outro trecho que eu gosto, é o último trecho que eu vou destacar, porque o livro daqui para frente fica cada vez pior, mas é super importante para que a gente perceba as nuances desse movimento woke, de que toda forma de amor é válida, vamos ser livres, deixem as crianças se descobrirem. Então é bom ler esse livro, que inclusive tem promoção, já vou colocar aqui. Cadê? Como Kinsey, o fascista alemão acreditava que os cientistas tinham o direito de fazer experiências com todo mundo. O Dr. von Baluski era um incestuoso que havia estuprado e sodomizado não apenas a sua descendência, mas crianças judias, polonesas e alemãs, entre 1927 e 1957 aproximadamente. A imprensa alemã noticiou a visita de Kinsey a Frankfurt, tem que ter Frankfurt na história, durante sua turnê mundial em 1956. Para quem não sabe, existe uma coisa chamada Escola de Frankfurt, que inclusive formou o nosso lindo ex-presidente comunistinha Fernando Henrique Cardoso, que deu eleição de presente para Lula e nos afundou onde nós estamos hoje. E para quem não sabe também, foi o FHC que
fortaleceu o MST. Não foi no governo Lula, foi no segundo governo do FHC, tá? E ele era da escola de Frankfurt. Não se sabe muito mais sobre a sua escala na Alemanha, nem se encontrou com Balusic. E nada se diz dessa visita a Frankfurt nos escritos oficiais sobre as viagens de Kinsey à Europa, o mais importante pedófilo na história criminal de Berlim. O julgamento do Dr. von Balusic pelo assassinato de Luiz Haas, de 10 anos, encontrada nua e estrangulada no canto de um terreno baldio, teve ampla cobertura na Alemanha. Foi algo sem precedente na história moral da pós-guerra. Ivan Balueski foi chamado de o mais importante pedófilo na história criminal de Berlim. Amiguinho do Kissinger. Ai, gente, que coisa linda, né? O colaborador de Kissinger foi julgado pelo abuso de 50 ou mais de 100 ou várias centenas de crianças. Observou-se que as tinha violentado ao longo das últimas 3 décadas. Notícias sobre o envolvimento de Kinsey no caso estamparam as manchetes dos maiores jornais alemães. Pois é, pessoal, esse cara aqui, o top do Instituto de Pesquisas Sexuais da Universidade de Indiana, liderada pelo zoológico. Ah, detalhe, ele era eugenista, tá? Tipo o best da Margaret Sanger, a responsável pela Ku Klux Klan, né, que era da Ku Klux Klan, que criou a Planned Parenthood, que colocou essas clínicas de aborto em bairros negros e pobres, justamente para as negras e pobres abortarem e não terem negro nos Estados Unidos. Pois é, ele também era eugenista, igualzinho a ele. E a Margaret Sanger é, tipo, amorzinho das feministas, tá? As pesquisas que ele conduziu lá naquele período foram tão controversas que abalaram todos os valores morais da sociedade americana e são consideradas até hoje a base da revolução sexual que, de 1968 em diante, assolou o país e o mundo, que é nessa promiscuidade bizarra que nós estamos hoje. Pois é, pessoal, deixa aí para mim o que vocês acharam desse livro. E para completar esse livro, eu indico esse já não tem na CEDET, tá? Esse eu acho que vocês acham só na Amazon. Do Ézio Flávio Basso, A Lógica dos Devassos, no circo da pedofilia e da crueldade. Esse é outro livro, assim, absurdamente pesado. Ele é indicado para psicólogos que estudam a área, mas vale a pena ler por uma questão de conhecimento, para que vocês entendam o que acontece quando as pessoas diminuem o abuso sexual infantil. Quando o conselho tutelar vê esse crime acontecendo e finge que, e daí? O problema mesmo é tu que faz fio-fio na rua e faz aquelas piadinhas idiotas de pedreiro para arrancar uma risada no meio do dia. Tu que é o problema, tem que ser preso. E não essas mães e pais que destroem o íntimo da criança, que destrói a essência da criança, que destrói a sua vida, que destrói o seu psicológico. E isso o conselho tutelar não liga porque dá muito trabalho, né? Se tu acha que eu tô louca, coloca aí, então, no Google, criança morre após 50 denúncias num conselho tutelar. Aí vocês vão ver reportagens do tipo, não é hora de achar culpados, não é hora de criticar. É sim, meu dinheiro tá indo para esse cabide de emprego de um monte de gente, tá cagando porque tá acontecendo com as nossas crianças, que nesse país transformar as crianças em bonecos e que se dane, em lixos que podem ser usados. Inclusive, dentre o universo de problemas psiquiátricos que acontecem com crianças que sofreram um abuso, a maioria delas sequer falam, sequer são tratadas. Segue aí uma lista. Sistema límbico, que é a região que é responsável pela memória, pelas emoções e pelo aprendizado. O abuso pode levar a um desenvolvimento anormal do sistema límbico, resultando em dificuldades na regulação emocional, ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, nível guerra, tá? Problemas de apego e tentativas de suicídio. Já no hipocampo, que é a área crucial para a formação de memórias, ele tende a ser menor em vítimas de abuso, afetando a memória e a capacidade de aprendizagem. Então, para de ficar chamando a tua amiga, o teu amigo de burro, que você não sabe o que está se passando na casa dele. A amígdala,
que é responsável pelo processamento do medo, das emoções, da fuga, da reação em momento de perigo. Ela se torna hiperativa, levando a resposta exagerada ao medo e à ansiedade. Já no córtex pré-frontal, que é a área que se desenvolve até a vida adulta, por isso que a gente não pode diagnosticar ninguém até os 18 anos, que é crucial para planejamento, tomada de decisões, controle de impulsividade e comportamento social, o abuso prejudica o desenvolvimento do córtex pré-frontal, resultando em dificuldade de concentração, impulsividade, problemas de comportamento, dificuldade de relacionamentos interpessoais, problemas com alimentação, como, por exemplo, anorexia, bulimia ou obesidade, tentativas de suicídio e abuso de substâncias. Já o corpo caloso, que é a estrutura que liga os dois hemisférios cerebrais, é mais ou menos aqui, ela liga um hemisfério ao outro, permite a comunicação entre eles, né? O abuso, ele pode afetar o desenvolvimento do corpo caloso, levando a problemas de coordenação motora, dificuldade de aprendizagem e processamento, e problemas de processamento de informações. Já no giro no giro do cíngulo, essa área que é envolvida no processamento emocional e na regulação da dor. O abuso pode levar às alterações, resultando em maior sensibilidade, tanto à dor física como à dor emocional. Para falar, ai, você tá chorando por causa disso, larga um monte de idiotas aí, nem incomoda tanto. Tá, não incomoda para ti, mas incomoda para a pessoa, tu não sabe o que se passou na vida dela. Alterações cerebrais também causadas pelo abuso infantil podem ter consequências a longo prazo, incluindo problemas de saúde mental, óbvio, depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos alimentares, abuso de substâncias e transtornos de personalidade, como, por exemplo, bipolar, borderline, psicopatia, narcisismo, enfim. Dificuldades cognitivas, problemas de memória, atenção, concentração e aprendizagem, problemas de comportamento, agressividade, impulsividade, dificuldade em relacionamentos interpessoais e comportamento hipersexualizado. E problemas físicos, claro, como doenças crônicas, doenças cardíacas, diabetes e obesidade. Então, não aceitem o discursinho da esquerda de que todo amor é válido. Não existe idade para amar. Existe sim, acima de 18 anos, se a pessoa tem capacidade para decidir se ela quer estar contigo ou não, e principalmente se ela está sóbria. Fechou? Então é isso, pessoal. Para quem quiser conhecer mais o livro, se tu tá vendo pelo Twitter, tá aqui em cima. Se tá vendo no Instagram, bio e story. Se está vendo no TikTok, na bio. Um mega beijo, fiquem todos com Deus.